Este é o Bang News, o seu jornal do mundo do tiro. Eu sou o Thiago Almeida, seja muito bem-vindo. E neste programa nós vamos falar sobre um tema único. Basicamente nós vamos falar sobre o distanciamento entre escolas e clubes de tiro. Hoje nós tivemos, há poucos dias atrás, essa matéria aqui do Intercept, que estava falando que 8 em cada 10 clubes de tiro estão a menos de 1 quilômetro de escolas. Na verdade, é muito mais. A gente sabe que é muito mais porque não é apenas escolas, são estabelecimentos de ensino em geral. Então é muito mais, é praticamente 100%, 98%, 95% as estimativas mais otimistas apontam. E vamos ler essa matéria aqui, ler trechos dela e vamos comentar aqui para vocês. E lembrando, o programa de hoje é um oferecimento da Rhino Kydex. A Rhino Kydex é uma empresa de Brasília especializada na produção de coldres de Kydex, acessórios, cintos, calças, roupas femininas, roupas masculinas, camisetas, bonés. A Rhino Kydex tem de tudo um pouco. Então, se você está procurando um coldre de alta qualidade, seja ele velado, seja ele ostensivo, para o equipamento que você tiver, a Rhino Kydex tem o que você precisa. E eu estou deixando aqui embaixo o site deles na descrição para vocês poderem acessar. E também o meu cupom de desconto para que vocês possam aí economizar um Faz-me Rir. Então, sem mais delongas, vamos para a matéria, porque, estranhamente, nesta semana nós tivemos várias matérias diferentes falando sobre esse tema específico, que é esse distanciamento entre escolas e clubes. Falava-se de um acordo onde o governo reconheceu que realmente extrapolou na questão do distanciamento, não é matéria de competência da esfera federal, né? Quem determina a localização de estabelecimentos pela nossa Constituição são os municípios, então são os municípios que têm que fazer esse tipo de coisa. E a data limite para que isso comece a valer é janeiro de 2025. Então nós estamos a poucos meses da data limite que vai fechar 98% dos clubes de tiro no Brasil. Vamos ler a matéria, porque essa matéria é muito engraçada. Ela fala que 8 em cada 10, nós falamos que é mais, mas ela vem com algumas fanfics. Então olha só, ela começa com uma narrativa, ela começa com uma historinha. Nas ruas em que as filhas de Pedro estudam na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, existem 2 clubes de tiro. Um deles divide muro com a escola. Queria saber aonde é isso. Né? E o outro fica a 500 metros de distância, uma caminhada de 7 minutos. Uau! Por várias vezes mesmo, houve bate-boca entre pais de alunos e os chamados CACs. Todo mundo fala os chamados CACs, né? Sempre armados em frente do clube de tiro. Mentira, não pode estar armado na frente do clube de tiro. Ou bem próximo, me disse Pedro, que não quer ser identificado. É claro que ele não quer ser identificado, porque ele provavelmente não existe. Os frequentadores do clube quase sempre se dirigem até os seus carros com armas em punho ou de madeira ostensiva. Mentira! Impossível! Se estiver fazendo isso, pode prender, pode mandar prender. É crime. Você quer dizer que os caras vão para o clube de tiro para arrumar briga com o pessoal da escola. O cara não vai lá. É uma fanfic lamentável, né? Triste ver esse tipo de coisa. E a situação vivida por Pedro é muito comum. Claro, muito comum, acontece todos os dias. Né? Na frente do meu clube de tiro mesmo, a maior parte dos nossos associados vai lá para poder criar briga de trânsito. Com certeza, vai nessa. A cada 4 clubes de tiro no Brasil, 3 estão a menos de 1 quilômetro de escolas, é mais. Segundo uma análise inédita relacionada pela Intercept Brasil. Não é inédita porque o Exército já fez esse levantamento. O número é maior. Sabe o que também tem perto de escola? Qualquer coisa. Porque escola está espalhado nos nossos centros urbanos. Sempre tem que ter uma escola para cada bairro. Sempre tem que ter várias escolas para cada bairro. É o que tem que ter mesmo em todo lugar na cidade. É por isso que é impossível você apontar qualquer canto em uma cidade grande ou uma cidade pequena do interior, qualquer cidade que seja, onde você consiga falar, aqui é um ponto onde não tem escola por perto. E ainda que você consiga encontrar esse ponto magicamente, o que pouquíssimas cidades têm, ainda corre o risco de abrir um outro estabelecimento de ensino a qualquer momento perto do seu clube de tiro e você vai ter que fechar. Né? Essa é a regra maluca que eles criaram. Eles não entendem que o clube de tiro é uma área de segurança. Você tem que ter ali uma série de obras de infraestrutura para funcionamento do stand, de exaustão, de parabalas, de contenção, de isolamento acústico. Então você não consegue simplesmente pegar o teu clube de tiro, colocar na mochila e mudar de lugar. É simplesmente impossível. Então, basicamente, essa regra proíbe a instalação de clubes de tiro no Brasil, sem falar isso. Né? O clube de tiro vai ter que arrumar um terreno na Lua, se ele quiser funcionar. Né? Ou então, muito longe da cidade, muito afastado da cidade, onde não tem segurança para ele funcionar. É a mesma coisa de dizer que está proibido. É uma regra estúpida. Muito me espanta, até hoje, você vê jornalista defendendo esse tipo de coisa aqui, porque
É só juntar o Lé com Cré, né, o tic-teco. Se tiver um QI um pouquinho mais do que 83, dá para entender o absurdo dessa regra, fora a ilegalidade e inconstitucionalidade. E aqui ele coloca uma escola particular na Moca. Tem 5 clubes de tiro a cerca de 800 quilômetros, de 800 metros. 5 clubes de tiro. Uau, que bairro bombado esse aí, né? Clube para tudo que é lado, é tipo paleta mexicana. Outras 21 escolas de Moca tem 4 clubes de tiro próximo, né? E na verdade é porque tem um monte de escola perto de clube de tiro. Não é que existe clube de tiro perto de escola. Qualquer clube de tiro tem um monte de escola por perto. Essa é a realidade. Porque qualquer estabelecimento comercial de qualquer natureza vai ter um monte de escola por perto. É óbvio. Hoje esses clubes estão em situação ilegal por um decreto do governo federal editado em 1º de julho. Na verdade, os clubes estão em situação legal, porque o prazo é janeiro de 2025, estamos lutando contra isso. Ilegal está o decreto, que está legislando sobre matéria que não é competência do governo federal. Na mesma canetada, pelo menos ele chama do que é mesmo, canetada. Lula também restringiu o porte, permitindo apenas que armas sem munição no trajeto entre casa e atirador. Então, por que tinha atirador com armas em punho, de forma ostensiva, né? Mentira. Isso pode mudar. A Câmara aprovou, no fim, um projeto de decreto legislativo que susta essa restrição. Graças a Deus. E a justificativa do deputado Ismael Alexandrino foi de que o decreto prejudica a prática do tiro desportivo e inviabiliza a permanência de entidades de clube de tiro já consolidadas. E tal. E o argumento engrossa o coro dos grupos armamentistas de que as mudanças implementadas do governo Lula destruíram o setor. Agora, a gente é que está fazendo um coro. É uma narrativa criada por nós, né? Vai lá ver os números dos clubes de tiro. As demissões, as quedas de faturamento, as recuperações judiciais, os pedidos de falência. Vai lá ver os números. Tá? É muito simples. As empresas que já fecharam. A escola onde Márcio dá aula, outro personagem que provavelmente não existe, em São Luís do Maranhão, fica ao lado de uma avenida movimentada com um corredor de ônibus. Ainda assim é possível ouvir os barulhos de tiro. Porra, é ao lado de uma avenida movimentada com um corredor de ônibus e o que está atrapalhando é o clube de tiro, que fica do outro lado da avenida a 300 metros da escola. Isso é impossível. Se esse clube de tiro consegue a 300 metros de distância, se é possível escutar os disparos, alguma coisa está errada com este clube de tiro. Este clube de tiro tem um problema. Pode ser que ele não tenha sistema de isolamento acústico, pode ser que ele seja um clube de tiro outdoor, pode ser que ele não fez as obras necessárias para garantir que o negócio dele não incomode o negócio da vizinhança. Existem diversas formas de fazer isso. Eu me lembro quando eu estava na SHOT Show em 2020, onde teve uma palestra lá sobre isolamento acústico de estandes outdoor. Sim, estandes ao ar livre. Existem técnicas e já foi estudado, está documentado, várias formas de você manter o isolamento acústico mesmo em um estande a céu aberto. Tá? É possível fazer engenharia de som para evitar que os estampidos incomodem a vizinhança. Por que isso é um problema nos Estados Unidos? Porque lá, muitos clubes de tiro outdoor se instalaram fora das cidades, onde normalmente é o comum, né? Os estandes outdoor ficam mais afastados da cidade. Só que a cidade foi chegando e rodeou o clube de tiro. Tem prédio, tem condomínio residencial, etc. E para evitar esse problema com a vizinhança, eles estudam técnicas de manter o som dentro dos estabelecimentos. Se o clube de tiro é indoor, é moleza, é a coisa mais fácil do mundo. É impossível a 300 metros de um clube indoor, a não ser que esse clube seja muito ruim, muito mal feito, é impossível que o negócio incomode a vizinhança. Tá? Eu falo com propriedade, eu sou especialista nisso aí. Se por acaso existe algum clube que tem esse problema, o problema é do clube e não de todo o país. Pode ser que existam alguns clubes que não cumprem as normas internacionais para a instalação de um clube de tiro, mas se existe é um problema pontual que o município tem a competência de intervir e de resolver, não o governo federal. Para quem não sabe, para a instalação de um clube de tiro é necessário uma série de cumprimentos de normas de prevenção de incêndio, de segurança, de isolamento acústico, de exaustão de ar. É fundamental que essas normas sejam seguidas, porque senão sequer consegue o alvará de funcionamento. Ao Intercept, Mário também pediu para não ser identificado com medo de represália. Sim, somos bandidos, somos criminosos, que se souber quem é o Márcio, a gente vai lá pegar ele, né? É o que essa matéria
dá a entender, como se nós somos uma máfia. Tanto é que tem que demonstrar que tem atividade ilícita, idoneidade criminal para poder conseguir tirar o CR, né? É um absurdo isso aqui. Embora não sejam de volume absurdo, os estampidos atrapalham um pouco, né? O ônibus não atrapalha não, o carro não atrapalha não. Só gera aqueles comentários pelos meninos, parece metralhadora, nossa, agora foi alto. Ele disse que o barulho é pior aos sábados, dia de maior movimento do clube. Eu só não sei qual escola que funciona sábado. Só o barulho já pode ter um papel importante no desenvolvimento das crianças, explicou o advogado Pedro Mendes, do Instituto Alana. Né? Nós temos que reconhecer crianças enquanto pessoas em peculiar estágio de desenvolvimento e mais suscetíveis a influências externas. Nossa, que lindo, que coisa maravilhosa. Né? Parece até que todas as escolas brasileiras, especialmente as públicas, são verdadeiros requintes ali de limpeza, de organização de ambiente. São escolas lindas, não são pichadas, são todas bonitas, limpas, né? As cadeiras em perfeito estado de conservação, né? Os professores de primeira qualidade. São escolas maravilhosas, não tem droga dentro da escola, não tem traficante na porta da escola. São ambientes urbanos exemplares. Todas as nossas escolas realmente são de primeira. Me sinto na Finlândia. Quando ele fala assim, eu me sinto na Finlândia. Vamos continuar. Ter um clube com propaganda e barulhos de tiro na proximidade das escolas, propaganda, um lugar onde crianças frequentam quase todos os dias, pode levar a uma normalização da lógica bélica. Puta merda, essa foi foda. Agora, as comunidades dominadas por traficantes de drogas pesadamente armados e que transitam normalmente nas comunidades, inclusive ameaçando e extorquindo moradores, isso não normaliza a situação bélica, não. O que normaliza é um clube de tiro indoor, fechado numa caixa de aço, onde está sendo praticado um esporte lá dentro. Esse é o grande problema para esses sociólogos, né? É uma galera que vive na Finlândia. Eles devem viver na Finlândia. Provavelmente estão no país errado. Com certeza. Existe o risco de bala perdida. Se existe risco de bala perdida, feche o clube. Feche aquele clube. Isso é inadmissível. Não pode acontecer. Bala perdida só vai acontecer se o clube não tiver as mínimas condições básicas de funcionamento. O que não falta são normas para que clubes de tiro sejam ambientes seguros. Basta seguir, está tudo documentado, é só ler e aplicar. Se não aplica, tem que fechar mesmo. Aí eu concordo, mas é um problema que o município tem que resolver com o clube que não está seguindo as normas. Simples assim. E por fim, existe o possível estímulo que poderia levar as crianças a se interessarem por o universo das armas. Parece que na Finlândia também não existe filme de ação, videogame. A Finlândia deve ser um país muito interessante de se viver. Os dados analisados pelo Intercept mostram que mesmo um raio de restrição fosse muito reduzido, digamos para 300 metros, ainda assim haveria 1.172 clubes de tiro na ilegalidade no Brasil inteiro. Parece até que os clubes de tiro escolhem ficar do lado de escolas, né? Entidades da sociedade civil como o Sou da Paz entendem que o fechamento dos clubes teria um impacto econômico. E por isso a posição defendida por eles neste momento é mais por uma fiscalização e regulação mais eficiente. O que a gente quer é que os donos de clubes sejam responsáveis ao estarem ao lado de estabelecimentos de ensino, sobretudo escolas municipais, estaduais ou particulares, e se comprometam a garantir a máxima segurança possível. Meu filho, isso já existe, Carolina, minha querida. Isso já existe, tá? É o básico do básico. Nunca houve um problema sequer entre escola e clube de tiro. Não tem um caso documentado. Se tiver algum caso documentado, por favor, traga. Não existe. E se existe, precisa ser corrigido mesmo. Aí eu concordo com você. Existem formas, como eu falei, existem normas, basta ler e aplicar. Simples assim. Fica muito difícil fazer isso quando a legislação impede o funcionamento devido desses estabelecimentos. Impossibilita que eles consigam angariar receita, porque para manter um clube de tiro é necessário manutenção, investimento permanente em segurança, senão aí sim nós vamos ter muitos problemas. Por isso que a maior parte das normas editadas por esse governo está piorando e muito a situação de segurança dos clubes e lojas ao redor do Brasil. E terá sim um impacto na segurança pública, não tenho a menor dúvida disso. Não é um setor que você pode passar uma canetada, como a própria matéria reconhece, e fingir que está tudo bem, que não vai ter consequência. É claro que vai ter consequência, são empresas de segurança, são empresas que precisam de manutenção e segurança constante, senão vai ter problema mesmo. E aqui ele vai falar sobre os deputados, e vai dar a opinião dos deputados aqui que estão tentando passar o PDL, né? Então é isso aí, acho que não precisa ler a matéria inteira, eu vou deixar aqui na descrição para você que quiser
lê a matéria do Intercept. Ela não é a única, tiveram outras matérias na mesma semana mostrando que há uma ação coordenada para combater esse trecho específico do PDL. O que está acontecendo é que o iluminado, que teve essa brilhante ideia de colocar isso no decreto, que não foi objeto de discussão no grupo de trabalho, sequer foi mencionado distanciamento entre clubes e escolas, simplesmente chegou um iluminado e falou: presidente, eu tenho a solução para o problema dos CACs. Nós vamos colocar uma regra de distanciamento entre clubes e escolas, e como tem escola em todas as cidades, nós vamos proibir todos os clubes de tiro e fechar todos os clubes de tiro sem precisar escrever isso na lei. Simples assim. Essa foi a ideia brilhante que eles tiveram e agora não estão querendo abrir mão. É óbvio, porque o objetivo é destruir um segmento legítimo, um segmento correto, um segmento sério, esportivo, na canetada, na grosseria, na agressão, na violência. É isso que eles querem fazer com o segmento. E sem clube de tiro é impossível cumprir as outras regras que eles colocaram nos decretos, né? É impossível fazer as habitualidades, é impossível participar de provas e competições, é impossível fazer treinamento. Eles simplesmente matam na raiz os esportes de tiro no Brasil e todo o segmento sem precisar escrever isso na lei. Num país onde o QI médio é 83, acaba colando com muita gente, né? Inclusive alguns jornalistas de plantão. Espero que tenham gostado aí do nosso programa de hoje. Visitem o site da Rhinokydex, nosso novo parceiro aqui do canal. Se você está procurando um coldre de qualidade, seja velado ou seja ostensivo, a Rhinokydex tem o que você procura, além de muitos outros materiais. Links na descrição, cupom de desconto. Aproveitem, eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo programa, o Bang News, o seu jornal do mundo do tiro.